Apocalipse. Na parte de segunda-feira, a decadência da grande Babilônia. Em 626 a.C., o caldeu Nabopolassar restaurou a glória babilônica ao tornar-se rei de Babilônia, iniciando a dinastia neobabilônica e participando com a Média na derrota da Assíria. Seu filho, Nabucodonosor II, foi o rei que conquistou e exilou Judá. Os assírios foram dominados pelos babilônios, que se uniram com a Média para dominar a Assíria. Mas, queridos, em Daniel capítulo 5, nós vemos a destruição de Babilônia, quando a Média e os persas, eles se uniram para a destruição de Babilônia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 5. Aqui nós lemos. Daniel capítulo 5 está falando do banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa que apareceu escrevendo na parede. Queridos, Belsazar conhecia a história da conversão do rei Nabucodonosor. Belsazar, embora conhecendo toda a história, ele se rebelou contra Deus. Aqui em Daniel capítulo 5, verso 1 em diante diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai. Quando fala Nabucodonosor, seu pai, na realidade, Nabucodonosor era avô de Belsazar. Mas, geralmente, os netos na Bíblia são chamados também de filhos. Por isso a Bíblia chama Nabucodonosor pai de Belsazar. Ele trouxe os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém para a Babilônia. Belsazar profanou os vasos sagrados, trazendo-os para que bebesse vinho, ele e as suas concubinas. Aqui diz: mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por ele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E eles beberam vinho e deram louvores. Eles, bebendo vinho nos vasos sagrados, nas taças sagradas, eles deram louvores e adoração a vários deuses, com D minúsculo, a vários deuses falsos. Aqui diz: beberam vinho e deram louvores a que deuses? Aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de cobre, aos deuses de ferro, aos deuses de madeira e de pedra. Você já percebeu que eles deram honra e homenagem a 6 deuses? Ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Queridos, o número 6 aparece aqui no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, como um símbolo do poder satânico que se levanta querendo ser Deus. Ele sempre quis ser Deus. Isso nós vamos ver nas profecias de Isaías. Mas, queridos, Babilônia adorava deuses que eram representações de Satanás. Hoje também existem deuses que são representações de Satanás. Satanás não desistiu da ideia de ser adorado e de ser Deus. Mas só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos, aqui são mencionados 6 tipos de deuses falsos, pagãos. E aqui diz o verso 5, na mesma hora em que Belsazar estava profanando os vasos sagrados que vieram lá de Jerusalém, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei Belsazar com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o 3º dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Belsazar cometeu o mesmo erro de Nabucodonosor. Lembram-se vocês em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho
da estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Lembram-se vocês deste sonho? Quando Nabucodonosor esqueceu do sonho e pediu que os sábios de Babilônia, os feiticeiros, os caldeus, os bruxos, todos eles foram convidados para virem declarar qual tinha sido o sonho de Nabucodonosor, e não puderam declarar. Ficou provado em Daniel 2 a falência e o fracasso de Satanás em predizer o futuro. Mas, queridos, agora aqui, em Daniel capítulo 5, Belsazar comete o mesmo erro. Ele, para entender o que estava escrito na parede, ele mandou chamar quem? Os sábios de Babilônia, e entraram ali quem? Os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, os bruxos, os feiticeiros. Ninguém pôde ler a escritura da parede. E agora vejam o verso 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai, ou seja, Nabucodonosor, que era o avô de Belsazar, nos dias de teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento. Queridos, Daniel foi convidado para entrar na presença do rei, e o rei prometeu dar para ele riquezas, e constituí-lo o terceiro no reino. Se ele declarasse o que estava escrito na parede, Daniel poderia ser o terceiro em posição no reino. Por que terceiro? O pai de Belsazar era Nabonido, que deixou de governar e se retirou para uma cidade para desfrutar a arte e a natureza. Não gostava de Babilônia e não gostava de reinar. Por isso ele deixou o filho Belsazar no trono e se retirou. Por isso, Belsazar promete: Daniel, se você me declarar o que está escrito na parede, você será o terceiro. Porque em primeiro lugar estava o rei Nabonidos, o pai de Belsazar. Em segundo lugar estava Belsazar. E ele estaria oferecendo para Daniel uma terceira posição. Queridos, Daniel leu o que estava escrito na parede. E aqui vemos em Daniel capítulo 5 e o verso 23 em diante. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farzi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, tio de Ciro. Dario e Ciro estavam juntos na conquista, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Queridos, aqui nós vemos a conquista de Babilônia e o fim do Império Babilônico e o início do Império da Média e da Pérsia. Em 539, quando Ciro, o persa, conquistou Babilônia, a cidade perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk, o deus principal de Babilônia, e danificou algumas fortificações e templos. Alexandre o Grande, aquele que estabeleceu o Império Grego, Alexandre o Grande tomou sem esforço Babilônia, tomou Babilônia dos persas em 331 a.C.
E Alexandre, depois de ter dominado o mundo todo, ele escolheu estabelecer em Babilônia o seu trono e fazer de Babilônia a capital do seu reino. E este foi exatamente o grande erro de Alexandre, porque Deus já havia feito a profecia de que Babilônia seria destruída e jamais seria reedificada e ninguém mais habitaria ali. Alexandre falhou. Foi em Babilônia exatamente que Alexandre morreu com 33 anos de idade. Ali ele morreu cometido de uma grande febre. Queridos, o Império da Grécia, ele foi dividido em 4 partes pelos 4 generais de Alexandre. Apesar do seu efêmero sonho de fazer de Babilônia sua capital oriental, a cidade declinou ao longo de vários séculos. Em 198 depois de Cristo, o romano Sétimo Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade terminou abandonada. Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade. Quando Saddam Hussein foi morto, ele estava tentando reconstruir Babilônia. Já tinha construído 2 palácios em Babilônia, quando ele foi morto. A profecia continua se cumprindo, que Babilônia não será reedificada e não será mais moradia para ninguém. Isaías 13 dramatiza a queda de Babilônia como um juízo divino. Os guerreiros que tomariam a cidade seriam agentes de Deus. O tempo do juízo, da destruição de Babilônia, é chamado de o juízo do dia do Senhor. Isaías 13, verso 6 e verso 9. E a ira de Deus é tão poderosa que afeta as estrelas, o sol, a lua e os céus e a terra. Esta profecia que se cumpriu com Babilônia literal e a sua destruição, ela tem uma aplicação futura, lá no Apocalipse, quando fala da Babilônia, não a Babilônia literal, mas agora a Babilônia papal. A Babilônia papal terá o seu fim. Ela tem dominado sobre o povo de Deus, ela se embriagou com o sangue dos mártires de Jesus Cristo, e queridos, aqueles que morreram em testemunho de Jesus Cristo, mortos por Roma papal. O sangue deles clama, e Babilônia receberá o seu fim trágico, porque será destruída. Roma papal, no Apocalipse, é chamada de Babilônia. Em Apocalipse 13, nós vemos uma parceria entre o Roma papal, ou seja, a besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13 é Roma papal. Uma parceria com a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Queridos, quando Trump era presidente dos Estados Unidos, dificilmente esta profecia poderia se cumprir, porque Trump, ele não era amigo do Vaticano, e Trump era amicíssimo de Israel, o povo do sábado. Mas, queridos, agora com a eleição de Joe Biden, Biden é um católico, é o segundo presidente católico, totalmente submisso ao Vaticano, totalmente unido com os jesuítas. Tanto é que ele convidou um padre jesuíta para fazer a oração do dia em que ele foi empossado. Agora, queridos, a profecia está muito mais próxima de se cumprir. Esta união entre o Vaticano, Roma papal, e os Estados Unidos, o maior país protestante. Eles se unem em Apocalipse 13 para o domínio mundial, para a nova ordem mundial, para o domínio papal, para a recuperação da supremacia papal, que vai durar 42 meses, conforme diz em Apocalipse capítulo 13, verso 5. Nós estamos a poucos passos da volta de Jesus Cristo, e por isso podemos dizer, aleluia, ora vem Senhor Jesus.